Boa noite, bem-vindos ao programa Em Debate. Hoje vamos abordar um tema preocupante, a violência no ambiente escolar. A violência nas escolas é um problema global que afeta o desenvolvimento académico e emocional dos estudantes, assim como a segurança e o bem-estar da comunidade escolar. Para discutir esse assunto, temos o privilégio de ter connosco 3 convidados. José Brito é psicólogo com uma vasta experiência em saúde mental e comportamento humano. Bem-vindo, José. Obrigado. Também temos a professora Maria Celina, com uma vasta experiência em sala de aula e uma compreensão profunda dos desafios enfrentados hoje em dia pelos educadores. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. E, por último, não menos importante, temos a diretora de Serviço de Gestão Pedagógica, Maria Helena Andrade, cujo papel é essencial na implementação de políticas e estratégias para promover um ambiente educacional seguro e acolhedor. É um prazer tê-la connosco aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite. Bem, antes de começarmos o debate, gostaria de partilhar uma reportagem sobre a violência que tem assolado diversas escolas em Cabo Verde. A reportagem destaca os incidentes recentes, os impactos na comunidade escolar e as propostas de medidas a serem tomadas para lidar com essa questão. Vamos assistir. A violência nas escolas em Cabo Verde é um problema grave que afeta alunos, professores e toda a comunidade educativa. Estudos mostram altas taxas de vítimas, incluindo 44,9% de alunos e 21,9% de professores. Casos recentes incluem agressões físicas e verbais. Em 2023, um professor de uma escola primária na Praia acusou a mãe de uma aluna de agressão física, verbal e ameaça de morte por ter anulado o teste da aluna que foi flagrada fazendo cábulas. O caso foi parar na polícia. No mesmo ano, alunos e professores de um dos liceus da capital relataram casos frequentes de violência. Em março deste ano, um professor de 64 anos alegou ter sido agredido por um aluno dentro da escola ao tentar apartar uma briga entre outro professor e o aluno. Na Ilha do Sal, episódios da violência no Liceu Olavo Muniz têm sido recorrentes. Na última quarta-feira, 17, mais um aluno foi agredido, desta vez com uma garrafa. O estudante de 15 anos foi ferido no braço, pescoço e cabeça. Os agressores não frequentam mais o liceu, mas estavam trajando uniformes de educação física. As causas incluem fatores sociais, familiares e económicos. É uma problemática que nós devemos pensar enquanto educadoras e devemos pensar também que ela é um problema social. Nós temos alunos que vêm também de ambientes onde se perpetua a violência. Temos alunos que vêm também de famílias onde a violência faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu cotidiano. Eu acho que muitas vezes a insatisfação dos alunos em relação à sua situação escolar, muitas vezes também do fato de responsabilizarem os professores pelo seu desempenho escolar. Bom, eu acho que é uma coisa super ruim que acontece muito nas escolas, principalmente nas artes, e é algo que eu acho que pode afetar muito as crianças de 7º ano, 6º ano, que ao verem essas coisas, quando chegarem no liceu ou uma idade mais avançada, vão continuar com isso, porque já vão ter essa mentalidade. Em vez de acharem algo ruim, vão achar algo normal. Não tem que incentivar pessoas, a falar mais sobre que ela a proteger estudantes e, claro, não tem que falar que alguém que sabe cometer que erro lá, vai tentar pôr na psicóloga, vai que algum problema, alguma coisa na casa está errado, porque ela é bem no lugar de segurança, mostra seus valor, mostra coisa que é capaz. E forma de mostrar coisa que é capaz, e não está ligado. Naquela escola ali, no caso com ela, sempre a diretora está saindo para fazer uma coisa, mas aquele é um problema nas escolas. Eu acho que não deve tratar só que ela pode. Hoje em dia, alunos têm muito acesso a outros tipos de arma, como pistolas, facas. E às vezes, essa é mesmo aquela coisa ali para causar alguma coisa.
para causar grande dor. E tem também alguns casos que têm a ver com o urbanismo, que também te aconselha. Mãe com o pai, se tem um casa condigno, onde cria-se filho de boa forma, se mas não está a crer, é um caso também que te deixa a criança um bocadinho com um ponto negativo. Então, tudo que ele está afeta. A violência afeta o clima escolar, desempenho académico e bem-estar emocional. Portanto, combater a violência requer atenção imediata e contínua das autoridades, instituições educacionais e sociedade, implementando políticas e programas eficazes. Então, te recomenda, tudo pais, tudo quem pode aconselhar filhos para bem pegar no desporto. Então, é outra educação que te ajuda, mas também te recomenda escola, para criar um tipo de educação excepcional, que tem nada a ver, mas tudo é interligado. Mas extra, uma educação que pode ter uma associação dentro da escola, cria uma educação ou um gabinete dentro da escola de educação, que pode dar o nome educação tal, mas aquela educação também à procura de pais, também à procura de criança. Criança tem de várias fases. Não tem criança que às vezes inconscientemente pode fazer algo. Também sempre de que é raiz. Coisa que causa na casa, coisa que causa na família, coisa que hoje é lá no ambiente que está também transmitir para colegas. Também não tem aquela fase de crianças que estão ainda na adolescência, que é uma fase crítica, onde a criança está crescendo. Então, está crescendo, tem televisão. Hoje, com tecnologia, tudo é possível. Crianças também mexem no telefone, crianças estão a filmes, tem certos filmes de crianças que pode hoje. Tipo, se alguém está a fazer bullying ou se tão mal, fala que tem medo para morrer, às vezes por ser tarde demais. E também o professor ou alguém que pode ajuda mais é possível para morrer. Às vezes que ele vira porque a pessoa está em perigo e às vezes nem sempre terá tempo de ajuda. Bom, eu acho que os professores podiam falar mais sobre isso em palestra, nas aulas, tipo, meio que sensibilizar as crianças a pararem com esse tipo de coisa, porque não é bonito. E também lembrar que nós, educadores, também temos uma responsabilidade no sentido de saber como falar com os nossos educandos também. Eu acredito também que o professor também, como educador, ele deve pensar nessa questão do bullying, não é? Muitas vezes os alunos também podem ser vítimas de bullying, não só por parte dos colegas, mas às vezes também por parte do professor, se o professor não for um elemento ativo. As consequências de longo prazo da violência escolar são profundas e amplas e afetam não somente as vítimas, mas também os agressores. A luta contra a violência nas escolas exige um compromisso contínuo das autoridades, instituições educacionais e da sociedade em geral, bem como a implementação de políticas e programas eficazes para promover a cultura da não-violência e da paz. Agora sim estamos em condições de iniciar a nossa discussão, começando consigo, professora Maria Celina. Uma pergunta para todos, na verdade. Como é que definiriam a violência no ambiente escolar? Por favor. Antes de mais, boa noite. Agradeço pelo convite. Também aproveito para cumprimentar os telespectadores em casa, em especial os professores, meus colegas, porque estamos no mês de abril, mês do professor. Bom, como é que nós definimos a violência no meio escolar? Na escola existem atitudes, existem comportamentos que são comportamentos adequados, existem aqueles comportamentos que nós consideramos, como professores, como a escola, considera que são comportamentos inadequados. Por exemplo, quando temos agressão física, é uma violência. Agressão verbal é uma violência. Agressão psicológica é uma violência. Portanto, tudo isto, temos a questão da violência física, temos a violência psicológica, temos a violência moral, digamos assim, quando as crianças são intimidadas. Tudo isto é considerado comportamentos inadequados no espaço educativo. Então, englobam dentro daquilo que é considerado violência no espaço educativo. José Brito, queira complementar? Primeiramente, boa noite. Aproveito para agradecer a oportunidade de cá estar e partilhar com os nossos telespectadores lá em casa a minha experiência como técnico e também como professor.
que vivenciou e vivencia essa problemática também, de alguma forma. Também aproveitar para, nesse mês, que é o mês do professor, também endereçar um forte abraço aos professores, não é? E desejar-lhes coragem para enfrentar esse desafio que também é de todos nós. Aproveito para subscrever a intervenção do colega. De facto, a violência é qualquer ato, não é? Que consciente ou inconscientemente, não é praticada ou direcionada ao outro, afetando, não é, alterando o seu estado mental e não só, não é, podendo deixar sequelas físicas e emocionais, não é? E a violência escolar não é diferente dos outros tipos de violência. O espaço onde ela é praticada é que é diferente. Nesse caso, a escola. E a escola costuma considerar como comportamentos inadequados ou de indisciplinas qualquer comportamento que vá em direção contrária àquilo que é o regulamento interno, o funcionamento interno da escola, dos estatutos e regras que a gestão escolar propõe. Maria Celina, por favor. Perdão, Maria Helena, por favor. Bom, boa noite. Também agradecer o convite para cá estar hoje e endereçar também os votos de Feliz Dia do Professor, porque ainda estamos no mês de Abril, é o mês do professor, é um mês também de muita reflexão também. Em relação à violência escolar, também subscrever que os meus dois colegas já referiram e dizer ainda em termos de complemento que essa violência, que pode ser uma agressão física, moral, psicológica, ela também está no ambiente escolar, está na escola, acontece na escola e pode envolver professores, alunos, funcionários, ou seja, todos que estão dentro do recinto escolar e traz consequências que podem ser graves, traz consequências graves para os envolvidos, mesmo a nível psicológico, a nível também de abandono escolar, de dificuldades na própria aprendizagem também. Então, é algo que realmente temos que pensar, temos que falar, porque são vários os desafios que nós estamos a verificar hoje em dia e pelo que se vê também na reportagem, é algo que nós temos que repensar e agir também. Uhum. Já agora, utilizando a reportagem como a nossa base para essa discussão, gostaria já de continuar com a Maria Celina, professora. Como uma educadora experiente, qual é a sua visão sobre a natureza e a gravidade da violência nas escolas em Cabo Verde? Bom, é assim, nós temos um estudo de 2018, se não me engano, que dá-nos conta que existe efetivamente violência na escola. Mas como professora nem era preciso ter esse estudo. O estudo traz a estatística, que é bom porque a estatística permite tomar medidas, permite traçar políticas. Mas como professora, presencio também no ambiente escolar atos de violência. Porque é o seguinte, a escola não é um elemento à parte da sociedade. A escola está inserida na sociedade. E se na sociedade existe violência, na escola também são as pessoas que estão na sociedade, estão na escola. Portanto, as crianças vêm de casa, vêm das famílias, e as famílias nem sempre têm bons exemplos. Há famílias que são famílias estruturadas, as crianças têm regras, têm limites, mas há famílias que infelizmente não têm essa estruturação e não conseguem educar as crianças para que elas cheguem na escola já com aquele conhecimento do comportamento correto e incorreto. A escola, claro que tem a obrigação, na medida das suas possibilidades, de tentar colmatar aquilo que a família não consegue dar, na medida das suas possibilidades. Porque nós temos aqui duas instituições, eu considero que a família é uma instituição e cada um tem de fazer a sua parte,
mas também há um trabalho de parceria e um trabalho conjunto que deve ser feito. Portanto, se calhar já fugi um bocadinho o tema, mas é dentro deste quadro. Na escola existe violência e é preocupante, porque 2018 deu-nos mais ou menos um panorama, acho que foram 12 escolas públicas e semipúblicas, mas será que agora a situação é a mesma ou agravou-se? O que é que estamos a ver? Foi aqui, na reportagem, vimos alguns casos que aconteceram recentemente. Portanto, o que se prevê, o que se pode, digamos, fazer uma ideia é que a violência está a crescer. E então é preciso também repensarmos e para traçar medidas para combater a violência. O ideal seria trabalhar na prevenção. Exatamente. José Brito, na sua opinião, quais são os fatores psicológicos que estão digamos, a contribuir para o comportamento violento entre os alunos? Bem, eu costumo dizer que o homem é um ser biopsicossocial, ou seja, tem uma componente biológica, uma componente psíquica e uma componente social. Nós somos resultados de influências genéticas, não é? Que influenciarão o nosso amadurecimento orgânico, não é? O nosso crescimento físico. Nós somos também frutos das influências do meio, que junto com as influências, enfim, com a educação, a cultura, determina, não é, a nossa subjetividade. Dizendo isto, quero dizer que é inegável a influência dos fatores psicológicos ou comportamentais na violência, no comportamento violento ou agressivo. Como psicólogo, posso afirmar categoricamente que a maioria das demandas de atendimento psicológico são provenientes de vítimas de violência, não é? Pessoas que sofreram violência ou que praticaram violência. Então, isto confirma uma correlação forte entre violência e fatores psicológicos, que têm a ver com desde as influências sofridas desde a tenra idade. Muito dos agressores já foram vítimas, não é? Já passaram por experiências traumáticas. Crianças, agora falando da violência escolar, crianças com transtornos tipo hiperatividade, déficit de atenção, entre outros, não é? São os que são mais propensos a serem agressores, não é? Portanto, esses fatores psicológicos, não é, influenciam diretamente nos seus comportamentos agressivos e influenciarão, por conseguinte, também o seu rendimento escolar, que por sua vez também será um fator propenso que aumenta as chances da criança ser uma agressora ou ter comportamentos violentos. Porque quando há insucesso escolar, o aluno que tem sucesso escolar, que tem baixo rendimento, desinteressa-se, desmotiva-se, e a escola deixa de ser um espaço agradável, não é? Onde ela pode se afirmar como uma pessoa de sucesso, e quando não tem essa sensação, não é, de que ela é autossuficiente, ela é capaz, ela tende a perturbar o funcionamento da escola, prejudicando os colegas, os professores, através de atos e de comportamentos, muitas vezes agressivos. Professora Maria Helena, além da influência de ambiente familiar, fatores psicológicos, sociais, que outras causas poderão estar na origem desse problema, violência escolar? Bom, a escola, ela não deixa de ser um espaço seguro, não é? E cabe a todos propiciar as condições para que continue a ser seguro, porque muitas vezes o que
nós temos verificado é que existem conflitos que vêm da comunidade e que desembocam na escola, não é? É um lugar onde esses colegas de grupos, às vezes rivais, vão se encontrar e aí vão se reafirmar. E há um público, não é? É um local propício, digamos assim, onde há público e eles vão... E aí nós temos essa reafirmação de poder, porque a violência sempre implica um agressor e uma vítima, não é? E a reafirmação de poder por parte do agressor e submissão por parte da vítima. Eu posso dizer que também uma das causas, para além do fator psicológico, também temos a questão do próprio desenvolvimento da sociedade. As influências do mundo globalizado, não é? Hoje em dia temos muito acesso à informação, mas muitas vezes nós não sabemos como trabalhar estas informações. E isso... há muitas influências externas, às vezes de filmes, mesmo as redes sociais também, de vídeos e há às vezes essa motivação para replicar o que se está a saber. E quando não há o controle por parte dos pais, isso pode acontecer também. Então, a própria família tem um papel extremamente importante e eu reafirmo o que a colega disse, que às vezes lá em casa não há regras, não é? Chega na escola, há regras. E então, muitas vezes, uma forma de se revoltar contra as regras é praticar ter atitudes desviantes ou comportamentos desviantes. Então cabe à escola criar porque na escola a violência não pode ser tolerada, não é? Tolerância zero à violência e então cabe à escola criar as condições e estar preparadas também para essas situações. Por exemplo, na reportagem que nós estivemos a ver do que aconteceu na Ilha do Sal, de jovens que estavam trajados, estavam vestidos com uniforme de educação física, não é? Então, facilmente podem fazer-se passar por alunos da escola e, numa escola com cerca de 3.000 alunos, é impossível, digamos assim, o contínuo conhecer todos os alunos, não é? Então, aí, mais uma vez, entra o papel preponderante da família, porque a família é que tem o papel de educar, não é? A família é que tem que educar. A escola é um lugar de aquisição de conhecimentos, é um lugar de desenvolvimento de competências, não só cognitivas, competências científicas, o saber estar, o saber ser, o saber fazer, mas se a família não fizer a sua parte, fica complicado. Uhum. Maria Celina, combater violência, como bem falou aqui a Maria Helena, violência escolar demanda uma abordagem abrangente, em que envolve tanto a comunidade escolar como os pais. Exatamente. Poderia falar aqui do papel ou dos papéis de cada um desses envolvidos, tanto dos pais como da comunidade escolar? Exatamente. Podemos falar do papel da escola, do papel da família e do papel da comunidade. Mas, no entanto, eu penso que tanto a escola como a família, como a comunidade, se trabalharem de uma forma separada, não vamos ter resultados desejados. Portanto, eu penso que a escola e a família têm de fazer um trabalho de complementariedade. Se a escola está a orientar num sentido e a família orientar num outro sentido, não vamos ter resultados. E a sociedade também. Portanto, a família tem de fazer a sua parte, mas temos de estar sempre em constante diálogo. Portanto, quando a minha colega diz tolerância zero, exatamente, nós devemos trabalhar na prevenção, tanto a escola, como a família, como a sociedade. Por exemplo, as associações comunitárias, as organizações que existem e que trabalham também com as crianças, todos nós temos esse papel de trabalhar na prevenção. Porque tolerância zero, sim, mas se não dialogarmos, se não trabalharmos em conjunto, fica difícil mesmo combater a violência,
porque depois vamos ter a violência perpetuada, quer dizer, enraizada, e aí é mais difícil. Portanto, eu acho que o trabalho que temos de fazer, tanto a escola como a sociedade, como a família, é um trabalho complementar, mas é um trabalho que deve ser feito para prevenir, para que a violência não tome uma dimensão que ultrapasse tanto a escola como a família. Uhum. E continuo consigo, enquanto educadora, Exato. para fazer essa questão. Portanto, alguns encarregados da educação queixaram-se da falta de recursos no estabelecimento do ensino. Na reportagem que acabamos de assistir, uma delas fala que o aluno, por exemplo, no caso, não estuda na escola, mas usava o uniforme da escola. Isso mostra que há falta de recursos no controlo da situação por parte da escola. Se sim, como é que isso afeta? De que forma isso impacta? A falta de recursos pode sim estar associada à violência, mas eu vejo a falta de recurso numa outra perspectiva, na perspectiva da escola não ter recursos para trabalhar exatamente na prevenção. Por exemplo, se a escola tivesse recursos, teríamos escolas mais seguras, teríamos programas também para incluir as crianças, como programas ligados à arte, programas ligados à música, arte plástica, clubes a nível da escola para termos as crianças ocupadas. Não tendo esse recurso para fazer essas atividades, naturalmente que as crianças têm ali encontram algum espaço também para praticar a violência. Agora, quando fala do uniforme, mas a escola, em princípio, deve ter algum controle. A entrada, os alunos chegam só porque têm uniforme, já entram no recinto escolar. Aí é um pouco difícil de perceber como é que o recurso aqui se enquadra. Porque, em princípio, as escolas têm guardas. Têm de ter um controle. O aluno chega, quer dizer, eu também, se vestir um uniforme, chego e entro na escola. Do seu ponto de vista, o que é que está a falhar nesse ponto? Não posso falar no que é que está a falhar, mas posso dizer que é assim, a escola precisa estar mais atenta à entrada de pessoas que já não fazem parte da escola. Portanto, a escola tem de ter essa atenção, porque depois, quando acontecem coisas que nós vimos que aconteceram, nomeadamente na escola básica e secundária na Ilha do Sal, depois os pais e as crianças sentem-se inseguras e as crianças não conseguem aprender. Nós não conseguimos estar tranquilos para aprender num espaço inseguro, onde sentimos que a qualquer momento pode acontecer algo mais grave. Portanto, aí a escola também tem de... Não sei se é a Câmara de Vigilância, mas a escola tem de fazer alguma coisa. Todos, quando eu falo a escola, a comunidade educativa, os pais também ali têm de dar a sua contribuição para que a escola também se torne um espaço mais seguro, tanto para os professores, os alunos e todos aqueles que trabalham na escola. Portanto, é isso. Uhum. Maria Helena, diante dos casos de violência que estão vindo a surgir, quais são as políticas e protocolos em vigor para lidar com a situação? Sim. Bom, normalmente a prevenção, como disse a colega Celina, a prevenção é o melhor caminho, não é? E o Ministério da Educação tem políticas de prevenção nas escolas para prevenir a violência e não só. Outras situações também, os desafios com que nos deparamos atualmente. Então, a primeira medida é a prevenção. Trabalhar na prevenção, criar um ambiente escolar saudável, um ambiente seguro, aprimorar essa comunicação entre a escola, família e comunidade, porque a escola está inserida numa comunidade, não é? Chamar a comunidade para a escola. A escola tem que ser um espaço aberto à comunidade, porque se a comunidade sentir que a escola é sua, com certeza vai protegê-la, vai fazer com que as condições, mesmo que não hajam muitas condições, mas a própria comunidade à volta da escola vai se reorganizar no sentido de proteger o que é seu, não é? Por isso é que é importante também fazer com que todos tenham uma participação, pais, alunos, através do conselho escolar,
através dos clubes, também atividades extracurriculares, que isso é da responsabilidade de cada agrupamento ou de cada escola. Criar as condições. Nós temos também algumas práticas em termos de prevenção, no sentido de, por exemplo, capacitação para professores em situações, por exemplo, o reforço das competências socioemocionais, porque é importante. Às vezes São planos para se pôr em prática? Já acontece. O reforço das competências socioemocionais, por exemplo, está a decorrer agora até amanhã em todo o país. Nós estamos com formação para pontos focais em relação a mecanismos de gestão de risco, a questão da violência, não só a violência física, mas também a violência baseada no género, violência sexual, enfim, várias ações que têm sido levadas a cabo justamente para promover o ambiente saudável na escola, porque a escola tem que ser um ambiente, tem que ter um ambiente acolhedor, tem que ter um ambiente propício à aprendizagem. Às vezes, aquele aluno agressor é aquele aluno que mais precisa de atenção. Às vezes é uma forma também de chamar a atenção por algum mal que ele está a passar. Então, as escolas devem sim estar preparadas com profissionais da área social e não só, para poderem ver os sinais também e trabalhar não só na prevenção, mas também na própria punição, digamos assim, ou repressão. Por exemplo, nas escolas nós temos os conselhos de disciplina também, que funcionam tanto para prevenção, mais ainda, devem funcionar mais para prevenção do que para a repressão, para que a violência escolar deixe de ser algo tão presente. José Brito, para prevenir e intervir adequadamente é necessário observar sinais. Daí pergunto quais comportamentos ou sinais que os professores e os pais devem estar atentos para identificar possíveis problemas da violência entre os alunos. Bem, a escola é um microsistema da sociedade. Ou seja, na escola há reproduções, não é, de várias problemáticas sociais, entre as quais a violência. A violência que é produzida na sociedade reproduz-se na escola. Nesse sentido, quando uma escola está localizada num bairro onde o índice de violência é elevado, isto pode constituir um sinal de alerta, não é? Porque vejamos o caso prático da praia. Existem grupos rivais, não é, dentro das escolas, não é? E a violência e os ataques que fazem nas comunidades fazem-no também dentro do espaço escolar. É um sinal de alerta. Quando a alta taxa de reprovação, de desinteresse, há contestações em relação à gestão escolar, à desmotivação no seio dos professores e dos alunos, a ponto de criar um clima organizacional pesado ou digamos, menos positivo, isto também deve ser tido em conta, né? Porque pode despoletar, não é? Resquícios de violência, não é? De indignação, de resistência às regras e às autoridades que a escola muitas vezes tem que impor, não é? Tem que impor para que as coisas funcionem também. Também a pobreza, não é? A vulnerabilidade social, a fraca capacidade da escola mobilizar apoios sociais, não é? E em relação a sinais comportamentais, que sinais os professores ou os pais podem identificar no aluno e ter a noção de que esse aluno está envolvido numa situação de violência na escola, por exemplo? Sim, existem sinais comportamentais, tanto para identificar o agressor como a vítima, não é? Concretamente, para identificar o agressor é quando o aluno começa a participar de grupos, não é? De grupos que muitas vezes
são conotados com comportamentos desviantes, os pais e os professores devem estar atentos, não é? Porque facilmente esse aluno é influenciado a adotar comportamentos e atitudes desse grupo. O desinteresse, não é? O aluno que é repetente também pode mais facilmente adotar comportamentos violentos na escola. Também o aluno que é vítima ou que foi vítima da violência pode ser um reprodutor desta violência que sofreu, não é? Um aluno que tem dificuldades em manifestar emoções pode manifestá-lo através de comportamentos agressivos, porque o sofrimento que se cala, as emoções que se calam podem manifestar-se em comportamentos desviantes e agressivos. É um sinal de alerta também. Continuo consigo. Em relação ao bullying, de que forma que o bullying, digamos, qual é a correlação entre o bullying e o comportamento violento do aluno? O bullying em si é uma das tipologias da violência, não é? Que ocorrem mais comumente no espaço escolar. Essa terminologia foi usada devido à dificuldade de encontrar um termo universal para tratar este tipo de violência. O bullying, tanto o agressor como a vítima, praticam, sobretudo o agressor, podemos considerá-lo como um sujeito ou um indivíduo que pratica comportamentos violentos, não é? Repetitivos ao ponto de provocar na vítima perturbações, ao ponto também desta vítima vir a ser um agressor. Em Cabo Verde ainda não aconteceu, mas podemos ver em outras paradas internacionais de que os ataques nas escolas são provocados por pessoas que sofreram bullying, não é? Por questões raciais, religiosas, não é? Então vemos frequentemente nas comunicações sociais pessoas que fazem ataque em massa, não é? E que quando é investigar as motivações chega-se à conclusão que essa pessoa foi vítima de bullying e de algum tipo de violência durante a sua vida escolar. Uma pergunta. Quero. Sim, eu queria só, como professora, às vezes nós temos de ficar atentos a sinais, como o meu colega disse, mas, no entanto, eu queria complementar com alguns outros sinais. Por exemplo, às vezes nós temos um aluno que é um excelente aluno ou é um aluno que tem um bom desempenho, mas, de repente, há queda de desempenho desse aluno. Então, o professor deve estar atento para conversar com esse aluno, se for necessário conversar com a família para perceber o que é que se passa. Às vezes o aluno, por exemplo, começa a distanciar-se. O professor chega à hora do intervalo, o aluno fica na sala, não quer sair. Ou o aluno fica bastante tempo no espaço escolar. No momento da saída, por exemplo, o aluno permanece no espaço escolar ou então começa a chegar atrasado. São sinais que nós temos de estar atentos. Porque os ataques, digamos assim, as situações de violências acontecem nos espaços que não são bem supervisionados. No momento do intervalo, por exemplo, nos locais da prática de desporto, nos campos. E então é ali que a criança entra em contato com o agressor e por isso ela já prefere ficar na sala, não quer sair para não estar exposta a situações de violência. O desinteresse também, de repente a criança já não quer participar nas atividades que são realizadas a nível da escola, a nível da turma. São pequenos sinais que, se estivermos atentos como professores, podemos evitar problemas maiores, podemos evitar que a situação cresça e ultrapasse a dimensão de resolução do professor. Exato, continuo consigo. Às vezes surgem situações de violência, por exemplo, e os alunos, por algum receio, não reportam o mesmo. Portanto, eu pergunto, como fortalecer a relação de confiança entre alunos e profissionais da escola, portanto, para que se sintam confortável para conversar sobre o ocorrido, por exemplo? Exato. Como professora, eu penso que o trabalho em equipa
O trabalho de grupo na escola é uma excelente atividade que promove tanto o reforço da confiança entre alunos e professores. É um momento em que o aluno entra em contato, conversa com o colega. Também o professor deve sempre colocar-se na posição de dar confiança ao aluno para que o aluno se sinta à vontade para relatar situações desagradáveis que vivencia no espaço educativo. Também o professor deve observar, deve estar atento e conversar, fazer atividades de grupo, criar espaços de diálogo também. Por exemplo, na reportagem nós vimos para fazer palestras, eu digo rodas de conversas a nível de sala de aula, experienciar, fazer outras atividades fora da sala, em que o aluno entra em contato com outros colegas, mesmo que o aluno que está a sofrer agressão não tenha coragem, porque às vezes está a sofrer também a ameaça do agressor, não tenha coragem para relatar ao professor, às vezes o colega relata ao colega e o colega faz chegar ao professor. Então, essa relação de confiança, ela deve ser também reforçada na escola através de diálogo, tanto com o professor e também com os elementos da direção da escola, que todos nós temos a responsabilidade de manter a escola como um espaço seguro, tanto para as crianças como para nós também, os professores e profissionais. José Brito, por favor, queira complementar como fortalecer essa relação entre professores e alunos para, no caso de surgirem situações de violência, o aluno se sentir à vontade para procurar e reportar o ocorrido? Bem, de facto, a relação entre o professor e o aluno pode influenciar, não é? A capacidade deste mesmo aluno confiar no professor ao ponto de relatar situações de violência. Só que muitas vezes tal não acontece, porque há um distanciamento. Existem expectativas errôneas, tanto de ambas as partes. Muitas vezes os professores já entram numa turma com informações de que a turma é pior da escola e isto influencia a sua relação com a turma. Muitas vezes os alunos também obtêm informações de antemão de que tal professor é mau, entre aspas, não é? E é insensível, é exigente e, portanto, também essas informações influenciam a relação que se podia ter de forma positiva ou mais funcional. E isto não acontece por causa dessas expectativas que foram criadas de forma preconceituosas, não é? Mas o professor, como né, como uma pessoa mais capacitada, digamos assim, com o papel de gerir as emoções também, de formação humana e não só de transmitir conhecimentos, deve ser capaz, não é, de estabelecer laços, não é, de promover clima de abertura onde as crianças ou os adolescentes possam exprimir sentimentos e emoções, não é, de forma funcional e prevenindo assim e situações de violência, não é? Quer complementar? Sim. Dizer também que essa relação forte e positiva entre o professor e o aluno é fundamental. É fundamental para o sucesso académico, é fundamental até para o próprio desenvolvimento pessoal. E há que haver criação dessa reciprocidade, do respeito mútuo, por exemplo, a comunicação aberta, em que o aluno sente-se à vontade para falar com o seu professor. Também o professor deve ter esse hábito de dar sempre feedback ao aluno, para também estimular a sua autoconfiança e aspectos positivos também, realçar os aspectos positivos e também falar sobre os menos positivos também, não é? Fazer com que o professor deve fortalecer os laços de forma a criar essa confiança e também para que o aluno se sinta à vontade para falar, porque muitas vezes, se formos ver, muitos casos de violência são detectados nas escolas pelos professores. O aluno sente-se mais à vontade até para falar com o seu professor de algo que está a acontecer com ele do que com outra pessoa, até com os pais lá em casa, não é? Então,
há que haver esse respeito mútuo entre aluno e professor, e os estudantes devem respeitar essa autoridade, digamos assim, e o conhecimento do professor, enquanto os professores também devem respeitar as ideias e opiniões dos alunos. Então, se essa comunicação for positiva, for fluente, for aberta, com certeza é um caminho andado para a cultura da paz e da não violência. Uhum. Também mais uma questão para todos. Muitas vezes ocorrem também situações em que ocorre violência na escola envolvendo um aluno e os pais, muitas vezes, em vez de tentarem resolver o conflito, acabam por envolver-se no conflito. Portanto, quais as melhores práticas para a resolução de conflitos de uma forma mais eficaz? Eu penso que a melhor prática é o diálogo, é perceber o que é que se passa. A criança chega à escola, chega em casa e diz aos pais que aconteceu algo. Os pais têm de dirigir-se à escola, falar com o professor, claro, de uma forma tranquila, para tentarem perceber o que é que se passou. Se o problema, se os pais entenderem que o problema ultrapassa a dimensão do professor, podem recorrer-se à direção da escola. Porque, na verdade, quem está com o aluno todos os dias na sala é o professor. Às vezes os pais dirigem-se à direção, à delegação, ao Ministério e à comunicação social, mas eu penso que isso não é o caminho. Este não é o caminho, efetivamente. Porque o professor é que está com o aluno na sala de aula. O professor, às vezes, sabe o que é que se passou, mas às vezes também não sabe. Às vezes há casos que acontecem e o professor não sabe como é que aquela situação chegou a tal ponto. Portanto, a melhor forma é dialogar. Devemos sempre primar pelo diálogo. De outra forma, só agrava a situação. Exato. Quer complementar? Sim, era só para dizer que até porque se houver esse diálogo, se houver esse relacionamento positivo entre pais e professores, com certeza muitos casos não iriam acontecer, de pais a irem invadir a escola ou invadir a turma para tomar satisfação no professor, a querer saber, e já com uma atitude menos positiva. Se houver esse diálogo contínuo, se os pais também estiverem presentes na escola, se estiverem sempre em contacto com os professores, isso não acontece. Mas também, se formos ver, um pai que resolve as situações de conflito de uma forma violenta, não está a dar um exemplo bom para o seu filho, não é? Quer dizer que esse filho amanhã vai se deparar com uma situação conflituosa e não vai apelar para o diálogo, vai logo resolver através da violência, porque nós copiamos os exemplos, não é? E nós somos os exemplos, nós somos educadores, nós somos os exemplos para os nossos filhos. Então, é evitar essas situações desagradáveis e comunicar sempre com o professor, e também o professor ter esse canal aberto com os pais, porque às vezes temos casos de professores que não querem ouvir, mas também temos casos de pais que não querem ouvir. Então é dialogar e estabelecer essa boa relação, porque se um pai e o professor tiverem uma boa relação, é um bom caminho para que o aluno também tenha uma boa relação com o professor e tenha sucesso. Uhum. José Brito, a sua visão de psicólogo em relação a essa pergunta? Bem, tal facto mostra que a violência é estrutural, ou seja, envolve vários fatores, inclusive o fator cultural, porque quando vemos nas reportagens de que muitas vezes os pais vão à escola para também não é, praticarem violência, não é? Muitas vezes contra crianças, não é? Servindo, como a colega disse, de modelo, não é? E sabemos que as crianças aprendem por observação, ou aprendem mais seguindo exemplos práticos do que até de forma teórica, não é? Na nossa cultura, constantemente assistimos algumas formas dos pais passarem
conhecimentos, informações, tanto positivas como negativas. E no caso da violência, temos exemplos práticos dos pais que ensinam até os filhos a brigarem, a forma de bater, não é? E muitas vezes recomendam aos filhos, se alguém lhe bater e tu vieres cá em casa, não é? Chorar ou com marcas, eu dou-te mais uma salva, não é? Isto mostra que também, para prevenirmos e tratarmos a violência, precisamos também ter em conta a sociedade, não é? Os pais, os atores sociais, as associações, os grupos, a igreja. Ou seja, precisamos ter em conta os vários intervenientes, os vários atores sociais, não é? Não é um problema que só a escola terá que resolver, ou só o governo terá que resolver, não é? É mais do que isto. Maria Celina, de que forma a violência escolar afeta o ambiente de aprendizado e o desempenho académico dos alunos? A violência pode contribuir, como eu já tinha dito, para a queda de rendimento do aluno. Portanto, não só do aluno, mas também pode contribuir para influenciar a turma toda. Porque quando o professor prepara as suas aulas, as suas atividades, e depois chega na escola, chega na sala e encontra um ambiente desestabilizador, nem o professor vai ter a calma suficiente, vai estar o tranquilo suficiente para fazer o seu trabalho, nem os alunos também vão ter essa tranquilidade e essa paz de espírito para receberem aquilo que o professor pretende fazer. E então esse ambiente de hostilidade não contribui para o processo de ensino-aprendizagem, não é abonatório. Porque quando uma criança começa num ato de conflito, por exemplo, nós no ensino básico, nós não temos sequer o estatuto. Não temos ainda o estatuto do aluno para o ensino básico, existe o estatuto para o ensino secundário, que tem ali algumas orientações. Mas já para o ensino básico, pelo facto das crianças são mais pequenas, mas agora temos até o oitavo, e com o ensino obrigatório até o oitavo, quer dizer, com um aluno com 16 anos pode estar no oitavo ano. Então aí temos problemas. Problemas que não afetam somente a criança ou as crianças que estão em conflito, mas que podem afetar a turma toda, o rendimento do professor e evidentemente, isto acaba por levar ao insucesso, como é óbvio. Por favor, queira complementar? Sim. Dizer também que a violência é um fator de desmotivação. É um fator de desmotivação tanto para os alunos, afeta a aprendizagem e também é um fator de desmotivação para os professores. Porque um ambiente escolar acolhedor motiva, mas um ambiente escolar violento não motiva, desmotiva. Então afeta a aprendizagem, há desinteresse tanto do agressor como também da vítima, não é? Há também, muitas vezes, ao ponto do aluno abandonar a escola, há uma queda no seu rendimento escolar. Então, a violência afeta, não é? E deixa marcas, porque temos aquele tipo de violência que não é visível, mas deixa marcas emocionais que às vezes até vão para a vida toda, não é? Falando do bullying, da questão de criar por exemplo, chamar uma pessoa, um aluno por um nome de acordo com as suas características físicas, ou porque é muito gordinho, ou porque é magro, ou porque é alto, ou porque é baixinho. Então isso afeta também a própria autoestima e faz com que as sequelas emocionais sejam até levadas para a vida futura, não é?
Portanto, as intervenções precoces podem realmente fazer a diferença na reeducação da violência nas escolas, José Brito? Sim, certo. Certo. É necessário, sim. É necessário, sim. Prevenir e tratar a violência já desde a tenra infância, não é? Ou seja, dar mais atenção à infância, não é? Porque a criança é o pai do homem, não é? A infância que tivemos influencia diretamente o adulto que seremos. Então, portanto, tanto em instâncias de saúde, educação e família, tem que prestar mais atenção aos cuidados, não é? Desde até na infância. E se calhar também a escola, particularmente, como a colega disse há pouco, tem que começar se calhar mais uma vez, através da revisão curricular, introduzir módulos que visam trabalhar o desenvolvimento sociocognitivo. Eu sei que existem gabinetes que fazem isso, não é? Mas muitas vezes os gabinetes não dispõem de técnicos suficientes, não é? E as disciplinas que outrora trabalhavam mais a questão da formação humana e social, hoje em dia não existem. A FPS, a IPC, né? O Ministério da Educação diz que essas temáticas vão ser tratadas, não é? Transversalidade. De forma transversal, sim. Mas eu ainda acredito que essas disciplinas seriam de mais-valia. Para trabalhar questões de desenvolvimento da criança, não é? Também para proporcionar ao professor maior capacitação no sentido de compreender a infância, de ter uma visão holística da criança, não é? Não ver a criança só como um objeto onde ele irá, não é, introduzir conhecimentos e técnicos e científicos, mas também ver a criança como um sujeito em desenvolvimento que precisa de cuidados, não é? Precisa de proteção. E até porque a escola configura-se, ou deve configurar-se, como um espaço de proteção e de cuidado, não é? E nunca um espaço onde a pessoa pode sentir-se ameaçada ou, enfim, acuada de qualquer forma na sua forma de ser, de pensar e agir. Obrigada. Maria Celina, na sua opinião, o currículo atual aborda adequadamente os valores como o respeito, a empatia, a tolerância, que são fundamentais para reduzir a incidência de violência no seio escolar? Eu penso que sim, que há espaço para isso. Com os professores, nós também não vamos para a escola só instruir a criança, porque nós queremos, assim como a família, queremos cidadãos que sejam bons cidadãos. Portanto, nós temos essa responsabilidade também de orientar, de transmitir valores, de mostrar o caminho. O professor também tem essa responsabilidade. Eu acho que em qualquer disciplina, seja na língua portuguesa, seja na disciplina de matemática, seja na disciplina das ciências, há sempre um momento que podemos, digamos, disponibilizar para abordar esses conteúdos. Podemos sempre trabalhar de uma forma tão integrada que a criança vai tendo esses valores. Mas, efetivamente, que aquilo que a escola faz tem de ir ao encontro também daquilo que a família faz. A escola e a família têm de orientar a criança, para a família os filhos, para a escola os alunos, na mesma direção. Portanto, é isso que eu tinha dito. Eu penso que sim, embora neste momento já não temos a cidadania, a FPS, não temos, é verdade. Mas cabe também ao professor arranjar um tempo para trabalhar isso, porque não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Efetivamente é um tempo ganho. Se calhar, só para complementar um pouco a colega, a reflexão da colega também nos faz questionar se a formação do professor é suficientemente razoável, permitindo que o professor tenha competência também para trabalhar questões outras, não é? Não é? Sobretudo que tem a ver com
questões mais emocionais, tanto perceber as demandas emocionais dos alunos e, de alguma forma, trabalhá-las. Não é? Fica essa interrogação. Não é? E sabemos que os professores precisam de mais e melhor formação. É por isso que nós a falamos conjuntura atual exige isto. É por isso que nós falamos em formação contínua para os professores. E há uma deficiência nesse quesito. Sim, efetivamente há. Mas o professor, os desafios de há 10 anos atrás não são os desafios atuais. Agora, daqui a 5 anos temos outros desafios. Então, o professor deve estar constantemente em atualização, deve estar constantemente em formação e autoformação. Isso era isso que eu ia, peço desculpas, era isso que eu ia dizer. O professor também deve, porque temos a parte da formação inicial do professor, que tem essas temáticas, que trabalha essas temáticas, mas ainda a parte da formação contínua. E o Ministério da Educação tem, para já... brevemente será publicado o Plano Nacional de Formação de Professores, onde o professor tem à sua disposição várias ações de formação e o professor, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses, escolhe as capacitações. E há várias capacitações nesse domínio de reforço da educação emocional, também de criar, de fazer com que o aluno tenha também outras competências emocionais, que tenha capacidade de falar, porque acho que nós estamos também a perder um pouco essa não é capacidade, mas esse hábito de falar, não é? Então é criar, é fazer com que o aluno seja um sujeito que, para além de pensar, também fala e dialoga de forma consciente, saiba argumentar e não ir para a parte da violência, mas a parte do diálogo. Por isso, temos, para além das capacitações que são feitas pontualmente, mesmo em termos de direitos humanos, e outros parceiros que nós temos também, que trabalham muito na capacitação do professor, mas a formação contínua é essencial, extremamente importante, eu concordo com os meus colegas. Senti que Maria Celina queria falar algo. Não, eu, na verdade, queria deixar também uma sugestão ao Ministério da Educação, a semelhança de outros ministérios. Por exemplo, o Ministério da Educação poderia pensar em financiar pequenos projetos ou abrir uma linha de financiamento em que as escolas submetiam os seus projetos ligados à promoção da paz. Eu digo sempre a promoção da paz, não o combate à violência. Porque o combate é quando a violência já está perpetuada. Mas a promoção da paz é trabalhar na prevenção. Eu acho também que o Ministério podia pensar nisso. As escolas submetiam os seus projetos e nós teríamos ali recursos para trabalhar na prevenção. Isso é possível. Nós temos tido casos de algumas escolas, não escolas pontualmente, mas delegações. As escolas enviam os projetos para as delegações e enviam para o Ministério da Educação, mais precisamente para a Direção Nacional de Educação, para financiamento. Nós temos parceiros que financiam esses projetos, portanto é uma questão apenas de enviar e de vermos de maior divulgação. A possibilidade há sempre, e quando é cultura para a paz, nós estamos na linha da frente e é importante deixar isso bem claro também, que o nosso objetivo é mesmo essa cultura da paz e isso é através da prevenção, não é? José Brito, em relação à saúde mental dos alunos, já agora que medidas podem ser tomadas para promover a saúde mental dos estudantes e reduzir a incidência de comportamentos violentos? Bem, uma das medidas é sempre fomentar parcerias, não é? Entre as várias instituições. Ou seja, a escola ela tem que andar de mãos dadas com instituições de saúde para esse efeito. E o governo, através de medidas políticas, deve também desenvolver parcerias público-privado, ou seja, com instituições que trabalham na promoção da saúde mental, não é? Temos o exemplo do CAP, que eu trabalho, que sei que temos várias parcerias, não é? Inclusive com algumas escolas, empresas estatais e privadas,
e estamos a ver resultados dessas parcerias. E a escola também poderia ir nesse sentido. Além de ter psicólogos e gabinetes que de alguma forma trabalham na promoção da saúde mental, a escola ou o Ministério da Educação deveria ir além. E além de sensibilização para a necessidade de trabalharmos, de cuidarmos da nossa saúde mental, também ensinar ou preparar os atores, os agentes educativos, tanto os pais e a comunidade educativa em geral, também a ter sensibilidade, não é, para a necessidade de cuidarmos da saúde mental, como forma também de termos a saúde física, o bem-estar social e prevenirmos situações de violência. E porque, como podemos ver aqui, há uma correlação direta entre saúde mental e violência, não é? Então, portanto, é uma das formas também de prevenirmos a violência escolar. Maria Celina, os alunos também podem ser envolvidos nesse combate. Como envolver os alunos na criação de soluções para combater a violência no seio escolar? A nível da escola, ainda queria só complementar ali a intervenção do colega. O professor também pode praticar aquilo que nós chamamos a escutativa. Porque às vezes o problema nem é um problema tão grande assim, mas a criança sente-se desamparada. Portanto, não tem o professor, não tem alguém para escutar a criança, perceber que o professor sente-se preocupado, o professor está a colocar-se no lugar dela. Então, é preciso também nós, os professores, termos um tempinho. As tarefas são muitas, é verdade, mas se conseguirmos salvar uma criança, digamos assim, eu acho que aquilo que sentimos é maior do que a carga que o professor tem. As crianças podem ser, sim, envolvidas no combate, eu diria mais na prevenção de situações de situações de violência. O professor pode ter atividades, por exemplo, trabalho de grupo, em que as crianças podem desenvolver um tema sobre bullying. Depois apresentam esse tema aos outros alunos, à sala, e depois o professor promove um debate. O professor pode promover visitas, por exemplo, de estudos a espaços que depois as crianças podem observar e vivenciar no bom sentido e ver aquilo que não querem que aconteça mais tarde com elas. E além do trabalho também em equipa, que é um trabalho que reforça a confiança, que também a criança acaba por ter a sua autonomia, a confiança, a autoconfiança, a confiança do grupo, tudo isso eu acho que são algumas atividades que o professor... E o diálogo constante. O diálogo constante com os alunos é importante. E em programa extracurricular também tem alguma importância nesse... Exatamente, foi isso que eu disse. Programa extracurricular são as atividades ou são programas que não estão dentro do currículo, mas que acabam por contribuir para enriquecer o currículo. Portanto, quando a criança tem um tempo que não é um tempo bem ocupado, porque às vezes no nosso horário nós temos aquilo que chamamos de folgas, não é? Se a criança for encaminhada, ou a turma for encaminhada, por exemplo, para uma aula de pintura, ou para um clube de matemática, ou para uma aula de dança, se a escola tiver esses recursos, por isso é que eu disse que eu falo de recursos mais nessa perspectiva de investir para evitar que situações aconteçam, situações de violência. Então, se tivermos esse recurso, se tivermos esse programa, como bem disse a colega, esse programa é da autonomia da escola. A escola é que tem essa responsabilidade, porque as escolas, os agrupamentos são diferentes e, efetivamente, têm problemas diferentes. E podem ter projetos diferentes. Mas eu penso que é de extrema importância que se consiga mobilizar recursos para implementar esses programas nas escolas para evitar
que situações de violência tomem a escala que se está a ver agora. Maria Helena, voltando à questão de recursos, além da promoção de formações aos professores, que outros recursos a escola tem disponível para que os professores consigam lidar com casos de violência da melhor forma? Bom, as escolas secundárias têm os gabinetes de orientação vocacional que também fazem o atendimento aos alunos, tem um espaço de atendimento, tem técnicos sociais, tem professores orientadores que fazem esse atendimento aos alunos e trabalham também na prevenção. Temos também os espaços de enriquecimento, de espaços de inclusão e cidadania, que é o espaço IEC, que também trabalham vários temas e que têm materiais disponíveis para trabalhar com os alunos na prevenção. Vários temas de acordo com os desafios da própria escola, da comunidade, às vezes também mesmo em cada professor tem um espaço que é DT, que é a direção de turma, não é? E eu costumo dizer que os professores devem aproveitar esse momento de direção de turma, que é um momento do professor com o aluno, do professor com a sua turma em que ele é diretor, para trabalhar esses temas, conversar com os alunos e ir ganhando a confiança, e a partir dessa aula de DT, o próprio professor vai ouvindo ativamente, a escuta ativa é extremamente importante, e vai mesmo identificando que temáticas é que pode trabalhar nessas aulas. E às vezes esse professor não consegue falar sobre todos os temas, isso é normal, não está preparado, mas pode convidar um colega, pode convidar uma instituição para ir lá, portanto é aproveitar esses momentos. E também dizer que é obrigatório o projeto educativo das escolas. Escolas têm, os agrupamentos escolares têm que ter um projeto educativo. Está no boletim oficial desde 2019, da gestão dos agrupamentos, mas ainda temos muitos desafios nesse sentido, porque ainda estão a trabalhar na implementação do projeto educativo. Já foi dada capacitação aos agentes educativos no sentido de fazerem um projeto educativo de acordo com a realidade, de acordo com os desafios da sua escola ou do seu agrupamento, mas esse projeto educativo não deve ser um projeto educativo da diretora Antónia ou do diretor João. Tem que ser um projeto educativo da escola, envolvendo toda a comunidade, pais encarregados de educação, funcionários de apoio operacional, professores, alunos, ou seja, todos devem estar. Também temos a questão da educação de pares, que é extremamente importante apostar na educação de pares, fazer com que sejam os próprios alunos a serem os mediadores dos conflitos, porque isso vê-se que surte um efeito muito desejado. Criar espaços de diálogo e escutativo, onde o próprio aluno é que é o orientador, digamos assim, é o mediador. Isso com certeza trará melhores benefícios. José Brito, de que forma os pais e os professores ou profissionais da educação podem educar os alunos sobre, portanto, os efeitos prejudiciais da violência e incentivá-los a buscar alternativas construtivas para lidar com conflitos? Bem, os pais, se calhar, até mais que os professores, ou a família, tem um papel relevante. Porque a primeira socialização dá-se na família, não é? Então, logo, é ele que tem que começar a incutir valores, não é? Competências emocionais, não é? Capacidade de resolução, de expressão de emoções, que muitas vezes não é ensinada, não é? Até porque os pais também estão desprovidos muitas vezes dessas capacidades, não é? Porque a pessoa não dá aquilo que não tem, não é? Se não tiver amor, se não tiver, enfim, não dou, ou dificilmente darei. E muitas vezes os pais que temos são pessoas que também não tiveram esse suporte e logo não poderão também dar esses suportes aos seus filhos. Os professores
como disse anteriormente, tem um papel não só de transmitir conhecimentos, é necessário que as pessoas tenham isto em conta. O professor tem o papel de formação do indivíduo, ou seja, tem que olhar o indivíduo, a criança como um todo, não é? Como um todo indivisível. Portanto, quando assim, ele deve promover espaços de empatia e de diálogo. Criar canais junto com a direção, canais de expressões, de sentimentos, de emoções, de partilha, de respeito pela diversidade. Porque muitas vezes situações de violência dão-se em contexto de diversidade. E a escola é um espaço de diversidade. Temos pessoas de culturas diferentes, muitas vezes religiões diferentes, raças diferentes, não é? Origem socioeconômica diferente. E nessa convivência, na diversidade, surgem conflitos porque as pessoas não estão preparadas, não é? Não estão preparadas para aceitar o diferente, para perceber que o outro pensa diferente, que o outro sente diferente e que o outro expressa diferente. Então, nesse sentido, o professor tem um papel, o professor e a escola, também de criar canais que visam trabalhar essas competências nos alunos. Maria Celina, muito rapidamente, no seu ponto de vista, considera que há um equilíbrio entre as responsabilidades escola-família ou há alguma sobrecarga entre algumas das partes da responsabilidade? Devia haver equilíbrio. Mas, efetivamente, o que eu como professora, falo como professora, o que verificamos é que há uma sobrecarga na escola. Portanto, há responsabilidades da família que estão a ser transferidas para a escola, para o professor dar a resposta. Portanto, aqui é de novo apelar à família para fazer a sua parte e para estar presente na vida do educando, na vida da criança, assumindo as suas responsabilidades, naturalmente que são duas instituições complementares. A escola faz a sua parte, a família faz a sua parte, juntam e fazem a parte que faz parte da escola e da família e assim fica tudo bem. Continuando consigo, um minutinho. Para terminar, uma pergunta para todos. O que acredita ser o próximo passo, um passo mais importante que precisa ser feito para reduzir a violência nas escolas em Cabo Verde? Por favor. Eu penso que é preciso termos estudos para podermos saber onde estamos, para podermos ter suporte, ter fundamento para saber em que caminho tomar. Portanto, se não tivermos estudos que comprovem a dimensão da violência na escola, dificilmente vamos traçar políticas, vamos traçar medidas que combatam, porque se não sabemos o que é que temos, provavelmente não vamos tomar o melhor caminho. Maria Celina, por favor, o que precisa ser feito? O passo mais importante para reduzir a incidência da violência aqui em Cabo Verde? Continuar a trabalhar na prevenção. Também eu concordo com a colega Maria Celina no sentido de termos um estudo mais atualizado em relação às causas, às consequências, onde é que nós podemos incidir e que políticas é que vamos ter que traçar de acordo com os resultados do estudo. E continuar a promover esse diálogo contínuo, essa comunicação entre os pais, a comunidade e a escola. A prevenção, com certeza, é o melhor caminho, como forma de criarmos pessoas, indivíduos que futuramente são o futuro do nosso país, não é? Que sejam cada vez mais empáticos, cada vez mais responsáveis, cada vez mais consensuais, digamos assim, e com maior tolerância. Porque eu acho que também está a faltar um pouco de tolerância. Nós estamos muito intolerantes em relação a quase tudo, não é? Então, nós temos que cultivar a tolerância, o respeito pela diversidade. Isso nós aprendemos na escola, não, mas também nós temos que aprender em casa. Se não aprendermos em casa, na escola, fica muito difícil. José Brito também tem um minuto. Na mesma linha de que os meus colegas, diria ainda que é preciso dar mais relevância à questão da saúde mental. O ano 2024 foi definido como o ano da saúde mental. Que mais anos sejam também
destinados a pensar, a repensar e a investir em saúde mental como forma de prevenirmos situações de violência, porque quando as pessoas estão bem, não é, emocionalmente e fisicamente, são menos propensos a cometerem atos de violência e terem comportamentos desviantes. Exato. E com isso colocamos um ponto final no programa de hoje. Resta agradecer aos nossos convidados, Maria Celina, Maria Helena e José Brito. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Agradecemos a oportunidade. Assim em casa, muito obrigada por ter-nos acompanhado durante este debate, onde trazemos um tema muito preocupante aqui em Cabo Verde, violência no ambiente escolar. Obrigada mais uma vez, continuação de uma ótima noite.